Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 22 de maio de 2026, né? E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Nos Bastidores da Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo, deixa eu só ver, capítulo 6, no anfiteatro. Esse é o capítulo 6, no anfiteatro. E nós vamos começar hoje no parágrafo 56, tá? Parágrafo 56, que diz assim: e desejando esclarecer-nos com as sábias lições. Então, mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos elevar o pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, para agradecer por todas as bênçãos que cada um de nós tem recebido ao longo da nossa caminhada, né? Agradecer ao Senhor por nos dar ombros fortes, porque nós precisamos de ombros fortes para enfrentar certas dificuldades e não cair, não tombar, e se tombar, levantar logo, né, que é o ideal, e sempre sabemos que cada um desses espíritos amigos estão sempre ao nosso lado, nos incentivando, nos fortalecendo, né? Então, que possamos continuar caminhando com força, com coragem, buscando a nossa autoiluminação, mas também não esquecendo daqueles nossos irmãos que ainda se encontram perdidos na escuridão, sofrendo muito. Que Deus tenha piedade desses irmãos, que Deus os envolva com a sua misericórdia, os console, os esclareça, que a espiritualidade amiga possa estar sempre próximo desses irmãos, que alguns deles estão enfrentando momentos muito difíceis e precisam muito da misericórdia do Pai e das nossas orações. Que Deus abençoe a todos. E nesse momento pedimos ao Senhor, amorosamente, que nos dê a permissão para iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Como eu falei para vocês, nós estamos estudando o capítulo 6, no anfiteatro. Estamos no parágrafo 56. Eu vou ler parágrafo anterior, que é o 55, só para a gente relembrar mais ou menos as coisas. Diz assim: a visão horrenda para todos nos produziu em algumas centenas de reencarnados, aqui presentes, constringidos pelas forças obsessivas nas quais se encontram subjugados aos seus verdugos, choques muito profundos e violentos que os recambiaram, quer dizer, que os levaram de volta inopinadamente ao corpo. Ele está falando aqui dessa deformação perispiritual, daquela cena que eles viram, né, de um espírito que ele chamou de víbora infeliz, um espírito que provocou muitos abortos e acabou, né, estando muito envolvido pelo remorso e foi parar nesse tribunal. Ele já tinha desencarnado, parecia um ano. E há um ano ele estava prisioneiro lá, sendo torturado, né, sendo hostilizado, e ele trouxe esse espírito, né, o doutor Teofrastos, ele trouxe esse espírito. E aqui, de uma forma sem nenhuma misericórdia, sem nenhuma piedade, ele tratou como se fosse um animal, né? E, através de uma indução magnética, ele levou o espírito a promover uma deformação perispiritual em si próprio. E aí ele passou a uma forma, né, de lobo. E, né, as pessoas, os espíritos que estavam ali assistindo essa cena, alguns estavam desencarnados, mas havia alguns encarnados que foram levados até lá pelos seus algozes. Eles estão encarnados, mas estão
processo obsessivo. E os seus algozes os levaram, quando eles foram dormir do desdobramento, levaram esses espíritos para esse anfiteatro. E eles assistiram a cena. E a cena foi dantesca. Então, houve aquela comoção geral, né? Os desencarnados que ali estavam ficaram chocados. Mas os encarnados que lá estavam, que foram construídos aí, aproveitaram essa oportunidade de choque para voltar para o corpo. Voltaram para o corpo. Então, ele diz aqui, né? Ele fala aqui, algumas centenas de reencarnados aqui presentes, constringidos pelas forças obsessivas, nas quais se encontram subjugados aos seus verdugos, choques muito profundos e violentos eles sofreram, que os levaram inopinadamente ao corpo. Aí ele fala, abençoada cidadela de defesa, quer dizer, o nosso corpo, que a vida nos concede para aprender e recomeçar. Despertarão, porque eles foram dormir, estavam dormindo, né? Quando foram levados, eles estão voltando para o corpo e eles despertarão, estremunhados, quer dizer, cansados, né? Esses espíritos, mesmo os que conservam a demência nos registros da consciência. Então, ele está falando aqui que tem muitos espíritos que estão passando por uma demência enquanto encarnados. E ontem, no curso do Diversidade dos Carismas, lembra o estudo número 5, que ele fala de uma família, um jovem casal que teve um filho. Esse filho era cego, nasceu cego, surdo, mudo e com paralisia cerebral. Mas ele fala também que ele tinha uma exígua quantidade de massa encefálica. Então, devia ser esse filho devia ter anencefalia ou ou talvez numa microcefalia, né? Ele nasceu nessas condições, era um espírito que se suicidou por causa de um triângulo amoroso, eu não sabe do que se trata, e o casal que formou com ele o triângulo amoroso era uma noiva que ele tinha, essa noiva abandona o noivo antes do casamento e se une com outro homem. E ele, chocado com o fim do casamento, ele se joga de um penhasco, esfacela a cabeça dele, que ela bate contra os rochedos, a cabeça dele ficou toda esfacelada, e isso, logicamente, marcou profundamente seu perispírito. E quando ele reencarna, ele vem com essa série de problemas causados. E também teve um problema também, na hora que ele nasceu, de falta de oxigenação do cérebro. Mas o amigo espiritual e a família, né? A família, no caso, fica muito revoltada, que acha que foi um erro médico. E aí acusa o médico. Mas o amigo espiritual, do caso, né? Avisa que não. Isso até teve um probleminha por causa da falta de oxigenação. Mas, na verdade, o problema dele foi durante a gestação, né? Ele veio com essa questão. Ele se suicidou, causou uma lesão no cérebro, no perispírito muito grande, e o novo corpo veio com sequelas, né? Então, aí qual é o rumo da história? O avô dessa criança, que nasceu nessa situação, era o mais revoltado, porque ele era um médico, um ótimo médico. E ele se sente culpado de não ter percebido que a filha estava gerando uma criança com problemas. Então, ele achava que se ele tivesse, talvez, prestado uma atenção, ele pudesse evitar que a criança nascesse assim. Mas, na verdade, grande problema desse avô é que, na vida passada, ele foi pai desse espírito que se suicidou. E ele tentou de tudo para evitar que o filho se suicidasse. Depois que houve o rompimento do casamento, ele tentou de tudo para ajudar o filho, para o filho não se suicidar. Porque o filho ficou muito afetado pelo encerramento do noivado, né? Ele não conseguiu evitar. Então, ele se sentiu muito culpado. E nessa encarnação, ele veio com o avô.
E ele continua culpado, porque o neto, ele novamente não conseguiu evitar que o neto não tivesse esse problema. Na realidade, ele foi pai. E o casal que o recebeu, essa criança, como filho, é a antiga noiva, que rompeu o casamento, que foi um rompimento muito brusco, que ela não trabalhou isso direitinho, né? Para encerrar o noivado, ela se envolveu com outro homem, no apagar das luzes, que ela terminou o casamento. Então, de certa forma, ela teve uma responsabilidade no suicídio dele, ela vem como mãe. E o amante da noiva dele vem como pai. O pai é o mais tranquilo, quer dizer, mais calmo, mais conformado. Mas a mãe, ela se sente muito culpada de ter gerado uma criança assim. Então, essa é a história daquele casal, né? E, como diz o amigo espiritual lá no, que atendeu o caso do livro, Diversidade de Carisma, a família não é a chegada, esse negócio de doutrina espírita, não acredita em nada disso. Não acredita em nada disso, o que torna mais difícil, né? Até que alguém, uma pessoa da família, foi pedir ajuda e a orientação espiritual veio, mas o amigo espiritual diz: vai ser difícil, né? Ajudar, já que ninguém faz nada. Ninguém acredita. Mas o espírito que ele colocou ali, isso que é o mais interessante. O espírito que nasceu com essas sequelas todas, cego, surdo, mudo e além de ter limitações de movimento, porque ele tem uma paralisia cerebral, esse espírito está consciente, plenamente consciente, enquanto espírito, porque ele encarnado não. Ele não consegue se comunicar, não consegue andar, não consegue falar, ver. Ele é quase como um vegetal, né? Mas, estando no desdobramento do sono, ele é consciente. E o que ele pede? Ele pede que a família não se revolte e que falem com ele. Porque ele, como disse, se sente muito só. Porque deixam ele deitadinho na cama e fica cada um lamentando por um lado. Não conversam com ele. Ele sente uma extrema solidão. Ele quer ajuda. Quer que falem com ele, porque ele está ouvindo. O espírito está ouvindo. Então, ele quer companhia, que fale com ele, sente muito só. E pede à família que não se revolte. No caso aqui, olha o que ele fala aqui. Eu trouxe só para a gente poder contextualizar. Ele diz aqui que esses encarnados que estão passando por processo obsessivo, durante o desprendimento do sono, são levados pelos seus verdugos para o anfiteatro, para assistir aquelas reuniões do Dr. Teofrastos e se sentirem o quê? Intimidados, aterrorizados. Quando eles assistem essa cerimônia, onde esse espírito passou por uma deformação perispiritual, eles ainda estão encarnados. Então, eles têm a chance de fugir, entendeu? O que é a fuga? Voltar para o corpo. Por isso que ele diz, abençoada cidadela de defesa. Porque eles têm que como voltar. Porque o que está desencarnado, está lá prisioneiro, ele vai para onde? O espírito que está no anfiteatro, que já desencarnou, que está prisioneiro daqueles espíritos. Como esse espírito feminino que passou pela deformação. Ela já estava desencarnada há um ano. Prisioneira lá com eles há um ano. Para onde os desencarnados vão fugir? Eles já desencarnaram. Mas o encarnado que está lá, ele tem como fugir. O que é a fuga dele? Voltar para o corpo, que é uma defesa dele. Cidadela de defesa, que a vida nos concede para aprender e começar. Aí ele diz assim: todos esses despertarão, estremunhados, quer dizer, alquebrados, né? Esses espíritos, todos que voltaram ao corpo, despertarão, sabe, cansados, acabrunhados. Mesmo os que conservam a demência nos registros da consciência, retornando de estranhos e terríveis pesadelos, banhados por álgidos suores, amedrontados, chorosos, desesperados. Então, ele está dizendo o seguinte, que aqueles que não têm deficiência física nenhuma,
mas que estão sofrendo processo obsessivo e que foram levados para lá, quando retornarem, retornarão cansados. É aquela coisa, nossa, passei uma noite infernal, tive um pesadelo, parece que eu passei a noite toda num lugar horrível, lutando. Eu estou cansado, não sei nem como eu vou sair para trabalhar, estou cansado. Agora, também voltarão ao quebrados os que têm uma deficiência mental, como esse irmão que eu contei a história do Universidade de Carisma, que sofre também processo obsessivo. Porque não é porque ele tem uma deficiência, como esse da história que eu contei para vocês, que é até absurdo, mudo, e ele sofreu, se suicidou e tem uma paralisia, uma limitação. Tem espíritos que estão aqui entre nós, encarnados, que têm graves deficiências físicas e mentais, mas que, conjugado com tudo isso, ainda sofrem processos obsessivos. Entendeu? Ainda sofrem processos obsessivos. Espíritos, pessoas esquizofrênicas, pessoas bipolares, pessoas com uma série de problemas emocionais e físicos. Pessoas que têm limitações físicas, surdas, cegas, pessoas que se arrastam pela rua para poder andar, e com paralisia cerebral também. Mas não é porque ele tenha um problema desse que ele não tenha o processo obsessivo conjugado. Tem o processo obsessivo também. Então ele diz que mesmo os fisicamente sãos que retornam para o corpo e que sofrem processos obsessivos, acordarão acabrunhados. E com demência mental, que ele usa o termo demência mental, que também retornam ao corpo, também acordarão cansados, com suores, né? Tremedeiras, chorosos, desesperados. Né? Então ele fala assim. Agora a gente vai começar a aula de hoje, no parágrafo 56. Esse foi o parágrafo 55, muito importante. E ele diz assim: desejando esclarecer-nos quais sábias lições, continuou, enquanto os distúrbios prosseguiam. Então, quem continuou falando foi o nosso irmão Saturnino, que é o orientador espiritual. E ele diz assim: nesse sentido, é que o conhecimento do Espiritismo realiza a melhor terapêutica para o espírito. Voltando aqui ao livro Diversidade dos Carismas, quem quiser dar uma lidinha, porque é um assunto muito interessante, né? Hoje em dia, eu não sei porquê, né? Quer dizer, na verdade a gente sabe, né? Vocês já repararam como cresceu o número de crianças que nascem com autismo? É muita gente com autismo. Muita, muita, muita criança com autismo, né? E isso está sendo trazido aqui no livro Diversidade dos Carismas, no capítulo 20. Quem quiser ler, né? É o capítulo 20. O capítulo 20 é um capítulo que traz. Hermínio traz cinco casos, né, de espíritos. É o capítulo 20, atividades paralelas e complementares. Então, ele vai trazendo vários casos, cada caso tem uma história. O caso número 5 é esse da família que tem uma criança com essa deficiência, né? Então, ele fala que o Hermínio, a família tem muita dificuldade para compreender, porque a família parece que vem de outra denominação religiosa. Um grupo é de uma outra denominação religiosa e o outro grupo da família não tem nenhuma religião. Então, fica difícil, não é? De repente, uma parte da família evangélica não vai acreditar em reencarnação, não vai acreditar numa vida antes da reencarnação, né? Na vida da erraticidade, da vida espiritual. E a outra parte não tem religião nenhuma. É daquele que morreu, acabou, não acredita em nada disso. Eles conseguem uma certa orientação, porque uma pessoa que conhece a família, ou é alguém da família, mas é uma pessoa, é que vai no grupo, que sabe que o Hermínio Mira tem um grupo,
e que dá consultas. E ele conta, manda uma carta, o Hermínio apresenta a carta numa reunião de tratamento espiritual, e, passados uns dias, o espírito traz uma resposta para aquela família através de um médium. Mas a pessoa que recebeu a resposta tem até dificuldade de apresentar aquela mensagem psicografada para aquela família, porque eles não entendem, não compreendem, não aceitam a doutrina espírita, não aceitam a vida espiritual. É o que o Saturnino ele fala aqui, né? É nesse sentido que o conhecimento do espiritismo realiza a melhor terapêutica para o espírito. Porque quem conhece a doutrina vai ter, sabe, aquele conforto, esclarecimento do porquê essas coisas estão acontecendo. E ele diz assim: é a melhor terapêutica para o espírito, higienizando-lhe a mente. E uma coisa que o Hermínio fala também, desmistificando os dogmas, porque tem muito dogma, porque a gente, isso é castigo, né? Sei lá, vem do inferno, vai para o inferno. Então tem muito dogma. E aí ele diz aqui, né? Higienizando-lhe a mente, animando-o para o trabalho reto e atitudes corretas, e, sobretudo, dulcificando-o pelo exercício do amor e da caridade, como medidas providenciais de reajustamento e equilíbrio. Então, no caso da doutrina, a família vai entender que aquilo, eles estão com aquele espírito porque eles pediram, eles foram notificados se que eles iriam receber o filho assim, se eles aceitavam. E lá no plano espiritual, a família aceitou, só que agora não lembra. Estão pedindo que a família mantenha calma, tranquilidade, né? Converse com o espírito na hora que ele estiver dormindo, não deixe sozinho, faça ele participar das atividades da família, mesmo que você ache que ele não entenda nada. Mantenha-o perto, sabe? Para que ele se sinta incluído e não solitário. Então, ele fala aqui, né? Como medidas providenciais, né? E sobre, dulcificando pelo exercício do amor e da caridade, como medidas providenciais de reajustamento e equilíbrio. Não há força operante no mal que consiga penetrar numa mente asepsiada pelas energias vitalizadoras do otimismo, que se adquire pela irrestrita confiança em Deus e pela prática das ações da solidariedade e da fraternidade. Ontem aqui eu contei um caso, né? Eu estou trazendo para vocês, né? Porque nós somos um grupo de amigos, de certa forma vocês estão participando desse caso também, né? Então eu estou trazendo não para contar o que a gente faz, mas para narrar uma situação, né? E, de certa forma, todos vocês estão aqui colaborando. Nós temos uma família a quem nós damos cesta básica, né? É uma família muito pobre, muito pobre, muito pobre. A mãe é jovem, deve ter uns 30 anos, o pai tem 34 anos. Inclusive, esse pai, agora no domingo, teve que passar por uma cirurgia, graças a Deus ele está se recuperando. Eles moram numa casinha que é quase num buraco, né? Você abre o portão, entra um corredorzinho e desce assim. É quase um buraco. É o pai, a mãe e dois filhinhos. Eles têm um filhinho de 5 anos e um filhinho de 2 anos. Esse filhinho de 5 anos tem autismo. E o menino de 2 anos está sendo examinado porque os médicos também acham que ele tem autismo. Então, 2 filhos, 5 e 2 anos. Um com autismo comprovado. O outro com suspeita de autismo, né? Então, nós entregamos a cesta básica a essa família, que é uma família muito carente, né? Mas uma das coisas que chama a atenção, me levou a falar sobre isso, foi até a minha neta que reparou. A mãe, ela é de uma extrema alegria. É uma jovem. O marido estava internado no hospital quando fomos levar a cesta, internado no hospital, porque a cesta foi levada, se eu não me engano, na sexta-feira, internado no hospital. As crianças
uma com autismo e a outra com suspeita de autismo também, essa de 2 anos, e ela rindo o tempo todo. Sabe aquela alegria espontânea que a criatura tem? A minha neta até falou assim: oh, meu Deus, olha a casa dessa senhora, uma casa muito pobrezinha, sabe? Muito pobrezinha mesmo. Eles passam, porque o marido não está podendo trabalhar, porque está internado, fez a cirurgia. E ela não pode trabalhar. Ela tem essas 2 crianças pequenas e o marido internado. Então ela vive de fazer biscate, uma limpeza aqui, uma coisa assim, né? E o marido, quando estava também vivia fazendo biscate. E ela não traz a amargura no rosto, não. Ela é alegre, sabe? Ela tem essa alegria. Que aí você percebe, quem será esse espírito que está segurando uma situação dessa? E quando eu digo que vocês participam, que é com as contribuições que vocês enviam para a gente, que nós compramos a cesta básica para essa família, que nós ajudamos também outras pessoas com remédio, né? Então, vocês estão participando também com as doações mensais, que eu agradeço todos os meses imensamente que vocês nos enviam, né? E nos ajudam a pagar o aluguel da nossa casa espírita, a pagar a luz, né? Então, eu agradeço sempre isso. E esse dinheiro vai para ajudar essas famílias. Então, ele diz aqui: não há força operante no mal que consiga penetrar numa mente asepsiada pelas energias vitalizadoras do otimismo. Olha essa mãe. Já pensou se ela não tivesse essa força vitalizadora? Ia todo mundo desmoronar. E como também nós já estudamos, nenhum espírito é desamparado. Há grupos de espíritos que são nossos fiadores dessa encarnação, que estão ali apoiando cada um de nós, nos dando força. Ninguém está desamparado. Como essa família aqui não está desamparada. E tem essa mãe que mantém-se firme, né? É lógico que a vida dela não é um mar de rosas, mas ela não se deixa arrastar pela sombra. Ela se mantém ali com essa alegria, né? Que foi uma outra pessoa que viu e chamou, ficou impressionada com a alegria que ela passa, né? A, sabe? A boa vontade. Então, ele diz aqui: esse otimismo que se adquire pela irrestrita confiança em Deus e pela prática das ações da solidariedade e da fraternidade. E dando mais ênfase ao ensino, né, arrematou, aliando o esforço que cada um deve envidar a benefício próprio, quer dizer, aliando o esforço que a gente tem que fazer para se melhorar cada vez mais, a prece é a fonte inexaurível que irriga o ser, que fortalece o ser, renovando e aprimorando, ensejando também, logo após depurar-se, olha só, permitindo também, logo após o espírito depurar-se, aplanar, além dos reveses e tropelias, arrastado pelas sutis modulações das esferas superiores da vida. Quer dizer, a gente se arrepende, expia, repara os erros, né? E depois, ele diz aqui, e depois de já estar depurado, entendeu? Depois de estar depurado pela dor, pelo sofrimento, pelo trabalho constante. Lembrando aqui a Abigail que disse: ama, trabalha, espera, perdoa. Ela disse para Saulo, né? Que depois de depurado, o espírito irá plainar além, muito acima das dores, dos reveses, das tropelias, arrastado pelas sutis modulações das esferas superiores da vida, onde aure
vitalidade e força para superar todos os empeços. Então, ele falou dessa prece, né? Que a gente nunca deve deixar de realizar nossa prece, que é uma fonte inexaurível que irriga o ser, né? Que inunda o ser de boas vibrações. E aqui eu trouxe um texto que outro dia eu compartilhei com vocês, mas eu li só um pedacinho. Hoje eu vou ler o texto maior. Esse texto é da. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu... Só um minutinho, né? É da Joana de Ângeles. Eu acredito que vocês já possam ver o texto, né? Só confirma aí, se vocês já estão vendo. Sim, Recorre à oração. sim. Obrigado. A Joana diz assim: a oração é um sublime instrumento de que a criatura humana deve utilizar-se para a nutrição da alma. Por isso que ele falou aqui, o Saturnino, a prece é fonte inexaurível que irriga o ser. Tá? E ela diz que é um sublime instrumento que a criatura humana deve utilizar para a nutrição da alma. E ela vai dizer mais: sempre, em qualquer circunstância, a oração é tônico vigoroso que estabelece o equilíbrio e mantém a paz. Energia vigorosa estabelece o ânimo do orante, daquele que ora, enquanto este, que está orando, procura sintonizar emocionalmente com as fontes geradoras da vida. Vínculo de segurança para a preservação da lucidez mental, nos objetivos elevados. Faculta, permite harmonia e júbilo no percurso existencial. A oração deveria, é porque nem sempre faz, deveria fazer parte mais frequente do cardápio existencial na condição de tesouro, com possibilidades incomuns para o serviço da edificação interior. Então, ele está dizendo o seguinte, que nós deveríamos ter a oração, né, como necessidade, como o ar é necessário para a gente. Orar todos os dias. É igual o culto do Evangelho no Lar. A Joana diz assim: fazer o culto do Evangelho no Lar uma vez por semana é muito bom, mas a gente não imagina o quanto seria maravilhoso se fizéssemos todos os dias. Por equívoco de alguns teólogos e crentes desprevenidos, a oração é apenas conhecida como uma reserva de forças para momentos especiais. E está doendo, reza. E a coisa ficou feia, reza. E, meu Deus, estou correndo perigo, reza. E eu vou buscar aquele exame que eu fiz, estou preocupado com o resultado, reza. E eu vou ter que fazer um exame, reza antes de fazer o exame. E eu vou ter. É só no momento que a gente entra dentro do buraco, que a gente está dentro da trincheira, que as bombas estão caindo, que a gente levanta o olhar para o alto e pede ajuda a Deus. Dificilmente rezamos quando estamos felizes. Dificilmente rezamos quando algo sensacional acontece na nossa vida para agradecer. Normalmente a gente reza quando está doendo ou quando está chorando. Ou então quando está amedrontado porque está preocupado com algo que vier para acontecer. Né? E alguns teólogos e crentes desprevenidos incentivam esse tipo de prática. Como consequência, se lhe recorre ao auxílio somente quando as circunstâncias parecem conspirar contra as aspirações, o bem-estar e outras ambições humanas. Né? É isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Nesses casos, esperam-se ocorrências milagrosas, como se o ato de orar merecesse resposta imediata da divindade, atendendo às súplicas de urgência. Senhor, pelo amor de Deus, resolva esse problema para mim agora! Não é? Transformada em obrigação, a que o indivíduo se vê forçado, é utilizada apenas em condições especiais, principalmente de desespero e angústia, forçando-se a anuência a todos os problemas que são apresentados. Aí você abre o rosário de tristezas, né? Apegado a palavras sonoras ou poéticas, repetem-se de memória
sem conexão com o alvo a que se deve dirigir. Então, repete-se aquela prece sem fazer a conexão devida com o Senhor. Normalmente, o resultado desse improviso é frustrante e desanimador. Não vem a tal da resposta. A existência física impõe compromissos e deveres que devem ser considerados e vivenciados, a fim de que a mesma transcorra de maneira aprazível. Desses itens estão as tarefas espirituais, que requerem oportunidade para serem exercidas com indispensável espírito de abnegação e luta na busca da autoiluminação. Então, nós temos que dar mais atenção às tarefas espirituais, sabe? Essa, temos que estabelecer essa prática cotidiana daquele, como disse Jesus, né? Veja só como está tudo muito interligado. A gente sempre fala muito isso nos nossos estudos, né? Está lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 8, quando Jesus diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Né? Essa, esse, mas tu, quando entra no teu aposento, esse teu aposento, né, é a tua alma, é a tua intimidade, né? É isso que Jesus nos convida. Entra no teu aposento, né? É como ele diz aqui: ora teu pai, é, faz aquela, volta-te para dentro de ti, volta para dentro de ti. A oração tem que ser uma conversa íntima com Deus, né? E buscarmos fazer essa sintonia com o Senhor na nossa oração. E o Senhor que está representado na nossa consciência, porque onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, Deus peregrina junto conosco. Onde nós formos, Deus vai conosco. Porque os seus ensinamentos estão na nossa consciência. A lei de Deus está na nossa consciência. Deus está na nossa consciência profunda. Né? Então, é por isso que ele diz: entra no teu aposento. Né? É o tal do conhece-te a ti mesmo. Então, é preciso conhecer-te, entrar no teu aposento e ora a teu Pai, que vê tudo que está oculto. Ele sabe tudo que nós fazemos. Ele ouve tudo que a gente fala. Ele sente, ele sabe dos nossos sentimentos. E ele nos recompensará. Como? Nos dando aquilo que nós necessitamos para crescer. E essa recompensa será proporcional ao nosso grau evolutivo. E nem sempre é aquilo que a gente quer, mas é o que nós precisamos. Essa é a nossa recompensa. É aquilo que nós precisamos para crescer. Não é? E a Joana fala isso. Então, nesse item estão as tarefas espirituais, que requerem oportunidade para serem exercidas, né? Como disse Jesus aqui, e eu acabei de ler para vocês, né? Ora a teu pai, né? Entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. São as nossas tarefas espirituais que Jesus nos convoca a fazer, né? Então, são tarefas que requerem oportunidade para serem exercidas com indispensável espírito de abnegação e luta na busca da autoiluminação. Normalmente, as obrigações com o corpo exigem quase todo o tempo disponível nas ações de cuidados. Esforços de toda ordem para atender os programas estabelecidos ou simplesmente
os excessos de repouso e ociosidade, né? Então, às vezes, a pessoa acorda 4 horas da manhã para tomar um banho, botar roupa e vai para a academia. Aí chega na academia 5 horas da manhã. Eu digo 5 horas da manhã porque tem uma academia aqui em frente do meu prédio, né? Que ela é de 2 andares. Então, eu acordo sempre 4h30 da manhã. Todo dia, 4h30 da manhã, meu relógio desperta, que eu tenho que tomar um remédio, né? E eu vou à janela e vejo às 5 horas da manhã as luzes da academia se acendendo e pessoas chegando, 5h15, 5h20, para fazer os seus exercícios da academia. Ninguém está criticando. Mas ela está dizendo aqui, as obrigações com o corpo exigem quase todo o tempo disponível. Então, as pessoas chegam lá 5h20, 5h30, ficam na academia até 6h30, saem da academia, vão para casa, tomam um banho, trocam de roupa, pegam o carro e vai trabalhar. Volta para casa, né? Se reúne ali com a família. Eu vejo pessoas indo para a academia 8 horas da noite, 9 horas da noite, que a academia fecha quase meia-noite aqui. Então, às vezes, eu vejo pessoas 10 horas da noite indo para a academia. É só atravessar a rua, sair do prédio, atravessar, vou para a academia. Quando dá 11 horas, 11h30, estão voltando. É um horário que a academia vai apagando as luzes. Ela é bem grande, fica bem de frente do meu apartamento. Eu olho e estou vendo na hora que ela está apagando, ó, 11h30, quase meia-noite, né? Então, normalmente, as obrigações com o corpo exigem quase todo o tempo disponível nas ações de cuidados, esforços de toda ordem para atender os programas estabelecidos, ou simplesmente, às vezes, os excessos de repouso na ociosidade. Então, tem aquele também, né, que repousa demais, repousa demais. Né? Não que o repouso não seja necessário, mas ela fala aqui, o repouso na ociosidade. Quando algo sucede inesperado, ou alguma necessidade se apresenta com urgência, é que se pensa na realidade do ser espiritual. Nem sempre com a consideração que se merece. Ai, meu Deus do céu, fulano, leva o meu nome, bota lá no caderninho do centro, pelo amor de Deus, reza por mim, leva o seu nome, meu nome lá para a tua igreja, pede para a igreja. Ou então você mesmo vai, implora, pede, né? É natural que os resultados não sejam satisfatórios, ou nenhuns, pela falta de conceito com as faixas superiores do bem. É igual quando você tem um trabalho para fazer e você tem um tempo razoável para fazer esse trabalho. Mas você vai empurrando com a barriga, você não faz. Quando você percebe, está em cima da hora. E aí você tem que fazer de qualquer maneira aquele trabalho. E aí você começa a fazer atabalhadamente, né? Correndo. O que vai acontecer? É lógico que o resultado vai ser satisfatório. Ou então, vai ser um fiasco. Porque você até teve tempo para fazer, mas foi colocando para depois, para depois, para depois. Então, como ele diz aqui, o resultado não vai ser satisfatório ou nenhum, pela falta de conceito com as faixas superiores do bem. A oração não deve ser um hábito petitório, inconsequente, de petitórios inconsequentes. Me dá isso, me dá aquilo. Mas um programa de convívio mental e emocional de ideias felizes. O comportamento saudável é requisito primordial para a vigência oracional no íntimo do ser humano. Na verdade, o comportamento saudável deve ser levado para tudo, né? Tudo que nós fazemos. Tudo na nossa vida nós devemos pautar por um comportamento saudável. E no relacionamento espiritual também. Quando Jesus enunciou que tudo quanto pedirdes ao Pai, orando, ele vos concederá, deixou-nos claro a ideia de que fôssemos filhos devotados e merecedores das mercês, das bênçãos desejadas. E ele vos concederá, e quando ele diz, pedirdes ao Pai orando, ele vos concederá, ele nos concederá aquilo que ele acha importante e necessário para nós. Né? E Jesus disse, para que isso aconteça, você precisa ser um filho devotado e merecedor das graças de Deus. Portanto, difere de se ter uma conduta alienada e repentinamente buscar-se respostas benéficas a soluções injustificáveis. Então, vou pular um pedacinho, que esse pedaço aqui eu já li na outra aula com vocês. A oração realizada com palavras
nem sempre conduz à unção do sentimento voltado a Deus, não logrando transformar-se em onda de comunicação superior. É o mesmo que a atividade oracional repetitiva, porém com pensamento em outras correntes mentais, né? Então tem pessoas que acham que por falar muito na oração e usando palavras muito bonitas, vai se conseguir a graça, né? A alma, reconhecendo a sua fragilidade e pobreza de recursos específicos para atender à sua programação evolutiva, busca o núcleo de onde partem as energias superiores para a preservação da vida e tenta sintonizar mediante a prece com essas nascentes do bem inominado, né? Por isso que no fragor das lutas, quando as dificuldades se fazem mais graves, é que a mente dispara o apelo a Deus, conforme é e se encontra na expectativa do socorro que sempre virá. Jamais uma oração fica sem a devida resposta. Nem sempre corresponde às aspirações de quem a elabora, porque a sabedoria divina sabe o que é de melhor para todos, não atender na ânsia de um momento que se pode converter em sofrimento futuro, mas o que vem depois de passada a tempestade. Porque às vezes a gente pede algo e nem imagina que aquilo que a gente está pedindo será, se recebêssemos, seria um mar, um oceano de martírios. É necessário, pois, saber se discernir quando da ocorrência após o recurso oracional, não se permitindo desanimar ou desarmonizar por não haver sido resolvida a questão afligente. Então, ele está dizendo o seguinte: se você não receber, né, aquilo que você tanto deseja, mantenha calma, tenha fé, que se você não recebeu, Deus sabe por que você não recebeu. E se você tem a fé nele, está tudo certo. Está tudo certo, né? Nem tudo que é o ser humano em determinado momento parece ser um grande bem, ou é em realidade. Pois que não poucas coisas, pois que não poucas vezes esse entender transforma-se com o tempo e as circunstâncias em calamidade não desejada. Quanto possível, faze da tua existência um rosário de elevadas invocações e preces, por pensamentos, palavras e ações. As ações também são preces. Toda vez que disponha de tempo vazio, cabeça vazia, carpintaria do diabo, lembra? É, a hora vazia, a hora vazia, to- toda vez que disponhas de tempo vazio, de hora vazia. Gente, por favor, desliga o microfone aí, tem alguém falando e a gente está ouvindo. Eu acho que é a Cris. Cris, eu não sei, mas eu acho que você estava com o microfone aberto. Fecha teu microfone, por favor. Eu não sei se é você, mas eu acho que é que eu reconheci a voz, né? Ele diz assim: toda vez que disponhas de tempo vazio ou hora vazia, em vez de te permitires devaneios e sonhos irrelevantes, ora, entre em contato com a vida exuberante de toda parte. Enriquece-te de paz e de alegria de viver. Quem ora com frequência, de Joana de Ângeles, eleva-se espiritualmente, mantendo-se imperturbável em qualquer situação. Orar é ato de comungar com Deus. Após atender as multidões, Jesus desaparecia da balbúrdia dos comentários insensatos para orar a Deus no silêncio do deserto. Nunca, pois, te sintas solitário ou triste, porque podes buscar a companhia celestial por meio da oração, enriquecer-te de luz e de amor. Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em 17 de abril de 2019. E foi publicado, né, em 24/3/2023. Então, uma mensagem, né, maravilhosa de Joana de Ângeles, né, e traz para a gente profundos ensinamentos. Eu vou colocar depois essa mensagem dela no nosso blog. É uma mensagem que ela vai muito profundo nessa questão da oração, né? E está muito ligado, né, o estudo de hoje, à quinta-feira de Diversidade Carisma e ao Sermão do Monte da quarta-feira. Eu sempre digo que o nosso pedagógico é espetacular, né? Então vamos continuar aqui nos bastidores da obsessão. Eu vou aqui
Para o parágrafo 58. Paulatinamente, a ordem foi restabelecida. Depois que teve a correria danada, cada um correu para um lado, né? Paulatinamente, a ordem foi restabelecida. Conquanto a evasão dos encarnados, olha aí, a fuga dos encarnados, aqueles que nós já comentamos aqui, né? Os que correram apavorados, eles, conquanto a evasão dos encarnados fosse muito expressiva na busca desesperada de refúgio nos corpos. Então, os encarnados ficaram apavorados, estavam lá do plano espiritual. Deixou ser levado pelos seus sicários. Quando eles têm a oportunidade de fugir, eles saem de bandada, imagina, né? Cada um procurando a sua cidadela, que é o seu corpo, para fugir e se proteger. Né? Então, foi aquela debandada. Com o tempo, quer dizer, paulatinamente, com o tempo a ordem foi restabelecida, né? Depois da fuga expressiva dos encarnados, em busca desesperada de refúgio nos corpos. Não foi aquela volta tranquila, não. Foi a volta desesperada. A cena estranha continuou por mais alguns momentos. E o atormentado espírito da mulher lobo, que ela passou por uma deformação perispiritual. Então, e o espírito atormentado da mulher lobo foi, por determinação do chefe de Teofrastos, né, remetido ao interior para ser colocado em defesa do anfiteatro. Ela foi colocada como um cão de guarda. Que coisa triste. Que coisa triste. Né? Olha como ele é cruel. Depois que ela passou por aquela deformação perispiritual, assumiu a forma de um lobo, deve ter sido um lobo grande, né? Ela foi levada pelos verdugos para o interior para ser colocada como um cão de guarda do anfiteatro. Para ser colocada em defesa do anfiteatro. Aí, né, eu me lembro de uma obra de André Luiz, eu acho que é o Libertação, aonde o espírito também passa por uma deformação. Como nós falamos na aula passada, nas fronteiras da loucura, houve uma deformação perispiritual que o espírito tomou a forma de um macaco, né? Simiesca, né? De um macaco. Aqui é de um lobo. E nesse Libertação, eu não me lembro se é outro fenômeno de zoantropia ou se é a licantropia específica. E o André Luiz pergunta para o amigo espiritual o seguinte: nossa, eu vou até ler o pedacinho de lição aqui depois. Show! É que a coisa está na minha cabeça e eu esqueci que eu tenho um PDF para encerrar o PDF. Então eu já ia falar de alguma coisa. Vamos lá. A gente vai ver aqui. Deixa eu ver aqui. Para a gente encerrar, eu vou fazer o compartilhar aqui. Deixa eu ver. É esse aqui. É o livro Libertação. Quem quiser anotar, Libertação de André Luiz, capítulo 5, tá? Libertação de André Luiz, capítulo 5. E quem quiser depois dar uma olhadinha. Aí eu trouxe aqui um trecho, quando Gúbio, que é o orientador espiritual do livro Libertação, né, André Luiz diz assim: em voz baixa, procurei recolher o ensinamento de Gúbio, que me esclareceu no cicio, quer dizer, falando baixinho, né? Murmurando baixo. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha, uma porta larga, né? Muitas vezes, através da qual o credor se insinua, aquele que quer fazer com que você pague pelos crimes que ele acha que você cometeu, cobrando pagamento. A dureza
coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Olha a dureza de Teofrastos. Bota ela como cão de guarda. Entendeu? A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega o minuto, e vai chegar o minuto dele, de Teofrastos, né? Em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. Isso é para todos. Ninguém ficará eternamente como um sicário, como um criminoso. Não. Tudo isso é temporário. E acentuando de modo singular a voz quase imperceptível, Gúbio acrescentou: temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia. Também foi o espírito que teve uma deformação perispiritual e assumiu a forma de um lobo. Inextricáveis, ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembra-te de Nabucodonosor, o rei poderoso, a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu, sentindo-se animal durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus. Tem muitas terapias onde se usa o hipnotismo para ajudar as pessoas, né? Tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Notando, porém, que a mulher infeliz prosseguia guardando estranhos caracteres do semblante, perguntei. É aí que eu estou chegando, né? No livro aqui do Bastidores, a mulher com uma deformação perispiritual parecendo um lobo foi levada para ficar como um cão de guarda protegendo o anfiteatro. Essa daqui também ficou numa situação lastimável. E aí André Luiz pergunta para Gúbio: esta irmã infortunada, quer dizer, infeliz, permanecerá doravante, quer dizer, em tal aviltamento da forma? Quer dizer, ela vai ficar assim, como a outra, como cão de guarda? E essa aí, dessa situação, por quanto tempo? Porque essa situação pode ficar algumas semanas, alguns meses, alguns anos e até séculos, né? Até séculos. E ele está preocupado com isso. Quanto tempo ela vai ficar assim? E Gúbio responde, né? Fim da longa pausa, o instrutor informou com tristeza. Ela não passaria por esta humilhação, e é uma humilhação, né? Um ser humano ficar como na forma de um animal, agindo como um animal, sendo maltratado, como se fosse uma fera, se não a merecesse. Esse ensinamento, gente. Olha, às vezes a gente vê situações quando a gente anda pela rua e a gente diz assim: meu Deus, onde está Deus que não vê isso? A gente não fala essas coisas, essas aberrações, a gente fala: onde está Deus se não, que não vê isto, Senhor? Senhor, olha para a gente, olha para essa situação. Eu já vi gente falar isso. Senhor, olha para essa situação. Veja se essa criatura tão linda, tão delicada, tão amorosa, vê se essa criatura merece, Senhor, passar por uma situação dessa. A gente fala isso. Senhor, tenha piedade, Senhor. Por favor, onde estás que não vê isto? E olha que Gúbio fez. Diz, ela não passaria por essa humilhação se não a merecesse. Além disso, se ela se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação que nunca escasseia na cena redentora. Quer dizer, com a mesma força, com a mesma facilidade, com a mesma alegria, com a mesma disposição que nós, muitas vezes, nos afeiçoamos às coisas ruins, vamos usar, então, essa alegria, essa força, esse entusiasmo para nos afastarmos disso.
para evitarmos sermos levados a isso. E aí, a gente vai lá da questão, né? Deixa eu pegar aqui do Livro dos Espíritos, e a questão 500, espera aí um instantinho, 467. É 467, né? Porque na 459, que está na parte segunda, capítulo 9 da Intervenção dos Espíritos, Kardec pergunta, 459 do Livro dos Espíritos, influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Mas lá, na 467, Kardec pergunta assim: pode o homem eximir-se, quer dizer, escapar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal, quer dizer, fugir, escapar, se blindar, evitar a influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E nessa questão 467, os espíritos respondem: pode, claro que pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam. Olha a sintonia. Ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Isso aí. Aí, eu vou na 909 do Livro dos Espíritos. Questão 909, né? Deixa eu só botar aqui. Eu vou da questão 909. Olha o que está escrito na questão 909. Aqui. Poderia estar na parte terceira, capítulo 12, da perfeição moral. Paixões. Pergunta Kardec. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, olha aí o que o Gúbio falou, vencer as suas más inclinações? Sim, dizem os espíritos, sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. Eu adoro essa questão 909 de O Livro dos Espíritos. O que lhe falta, diz o amigo espiritual, é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha a resposta deles. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha o que o Gúbio falou, que a irmã não passaria por essa humilhação se não a merecesse. Além disso, ela se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair. Pode, se ela se adaptou assim, né, com tanta facilidade a e tornou isso um processo obsessivo, facilitou o processo obsessivo, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores, que nunca escasseiam da senda redentora. Está em acordo com a questão 909 e 467 do Livro dos Espíritos. Aí o Gúbio diz assim: tudo, André, em casos como este, se resume a problema de sintonia, onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Que texto fantástico de Gúbio nesse livro Libertação. Que texto fantástico. Um ensinamento fantástico. Está no capítulo 5 do livro Libertação. Tá? Leia o capítulo todo. É fantástico esse capítulo. Ô, Rose, Oi. deixa eu te falar.
A gente estudando, né? Os estudos da gente normalmente, seculares, eu ficava assim impressionada com a história do Nabucodonosor, né? Eu Sim, falei, ai, como é que existe isso? Eu achava que nem existia, que aquilo fosse, né? O- loucuras. É uma fantasia ou alguma coisa assim que colocaram na história, né? Eu falei, gente, como é que a gente aprende, né? Como é que esclarece? Como é que é esclarecedor, no caso, o espiritismo, né? E, Nunca pensei nessa possibilidade. e veja como traz lições imorredoras para nós. Como a gente deve tomar cuidado, uma série de situações. Tem gente que É, pensa assim, ah, isso só acontece com esses espíritos muito cruéis. Não, pode acontecer com qualquer um de nós. Basta deixar de vigiar e orar, como ensinou Jesus. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso que nós acabamos de estudar? Tá tudo Ah, bem. isso, Fale. não, isso, peraí. Isso mostra, né, que as questões morais são fundamentais, né, pro nosso viver, né? A gente vê que essas coisas acontecem tudo porque é da moral, né? Que são Então, a gente questões poder morais. buscar um caminho de conquistas morais, de aperfeiçoamento, estar atento a nós mesmos é importantíssimo. Com certeza, meu amigo, com certeza. Bem, meus irmãos, hoje são 22. Próxima aula será do capítulo 60. A aula, Alberto está dando parabéns aqui para nossa irmã Cris, que é aniversariante de hoje, né? Parabéns, Cris, que Deus te abençoe e te mantenha aí firme e forte na sua caminhada. Muita paz Obrigada, e Flávia. saúde para você, tá bom? Obrigada. Então, gente, semana que vem, parágrafo 60. 60. Começa assim. Houve ainda algumas outras demonstrações. A data será 29/5/26, né? Houve ainda algumas outras demonstrações. É o parágrafo 60, que nós vamos estudar na próxima sexta-feira. Nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo muito a Deus, mas lembrando a todos vocês do nosso seminário, quarto seminário espírita dos irmãos menores, que vai acontecer no domingo, 3h30 da tarde, e nós vamos, né, conversar o tema é lindo, né? E passa muito por isso também, o humilde servo de Deus passa muito sobre isso aqui que nós estamos falando, né? Sobre as questões morais. O humilde servo de Deus. Então, né? Muitas vezes, essa situação que nós vivemos, ela são causadas pela nossa falta de humildade também, né? Pela nossa falta de humildade. Então, que a gente busque, né, trabalhar essa humildade dentro do nosso coração. Então, domingo, 3h30 da tarde, né? Esperamos estar aqui juntos para ouvir falar de Francisco, que deixou essa lição maravilhosa, né? O humilde servo de Deus no quarto seminário espírita dos irmãos menores. Vou mandar hoje o cartazinho, o link, que é sempre o mesmo. Vocês compartilhem, né? E venham vibrar junto conosco nesse domingo, que com certeza será maravilhoso. Quem vai fazer o nosso estudo é a nossa irmã Vânia Paixão. Bem, meus irmãos, vamos agradecendo muito por esses momentos. Daí eu vou pedir para a nossa irmã Cris fazer a nossa prece de agradecimento à aniversariante. Né? Faz, Cris, a nossa Tá, prece. obrigada, Rosa. Agradecemos ao Poder Superior que nos auxilia sempre nessa caminhada. Agradeço em especial por eu ter reencarnado, estar na companhia desses estudiosos que aqui com,
propam conosco, né? Nessas sabedorias do Evangelho, e que possamos ter uma final de semana e início da semana com muita paz, e que esse estudo de amanhã possa vir ao encontro do que esperamos. E é isso. Agradecemos a Jesus, a Deus e aos nossos mentores por estarmos aqui juntos. Obrigada. Cris, é domingo, hein? Domingo, 3h30 da tarde. Hoje é sexta, é domingo, tá? Então, domingo, vamos nos reunir. Gente, daqui a pouco nós voltamos para o estudo dessa obra maravilhosa, que é o Livro dos Médiuns, tá? São 5h20, quando for 5h40. 5h40, 20 minutinhos para a gente beber uma água, descansar. 5h40 a gente retorna para o estudo do Livro dos Médiuns, que também é muito bom, né? Principalmente para aqueles que estão lá botando aí nos trabalhos de mediunidade. Um beijo no coração de todos. Vou passar aqui para a Denise, tá, Denise? Estou passando para você. Denise Oliveira.